não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Veja, a linguagem não apreende a realidade, isso é um absurdo, ela não pode apreender. É a intuição que faz isso? A intuição só apreende o que está presente, e a realidade apreende, a razão apreende um conjunto de relações possíveis em torno. Agora, você querer que a linguagem apreenda a realidade, pensa bem, o que quer dizer isso aí? Já dizia Aristóteles o seguinte, a palavra cão não morde. Então, quer dizer, a palavra que você está usando, ela não tem as propriedades da coisa referida, né? E ela não descreve as propriedades da coisa referida. Ela só serve para que uma outra pessoa, ouvindo aquilo, né, forme uma ideia do que você percebeu. Então, de fato, quando a pessoa diz, bom, a linguagem é comunicação, é claro que ela é comunicação, e ela não pode ser compreendida fora da comunicação entre pessoas reais. Por isso que a ideia da linguística do Saussure, a linguagem como sistema, é inteiramente absurda. Se a linguagem fosse realmente um sistema, você só poderia operar com essa linguagem dentro da sua própria cabeça. A linguagem seria um todo fechado. E daí, desta estupidez do Saussure, nasce então o quê? O desconstrucionismo, onde vai dizer que um texto não tem nenhuma referência à realidade em torno. Bom, é verdade isso, o texto por si não tem nenhuma referência à realidade. Ele cria uma referência à realidade a partir do instante em que alguém o lê ou ouve. Né? A referência à realidade não está na linguagem, está na resposta do ouvinte. Está entendendo? Mas é por isso mesmo que a linguagem é eminentemente comunicação. Ela só funciona quando tiver no mínimo duas pessoas. Sim, o senhor disse que a razão precisa de instrumentos para se desenvolver. E um deles é a linguagem. E um deles é a linguagem. Então vamos dizer uma razão, a maior razão possível pressuporia uma maior linguagem possível. Mas a linguagem tem um limite. Não, ela não tem limite nenhum. Ela nem tem limite. Veja, essa frase, a linguagem tem limite, a linguagem não tem limite, tudo isso não faz sentido. Né? Porque a linguagem é só um elo de comunicação entre dois ouvintes humanos conscientes. A linguagem se perfaz na percepção interior que o ouvinte tem daquilo. Então ela não precisa ser ilimitada. Ela, para expressar coisas ilimitadas, ela não precisa ela mesma ser ilimitada. Aí nós entraremos na arte, quando o senhor pega... Toda expressão é arte, sem dúvida. Sobe o nível, né, da limitação do símbolo em si. Por exemplo, sei lá, um garoto deu uma martelada no dedo, ele grita, ai, me dói. Né? Se ele estiver sozinho, o que significa isso? Não significa nada. Mas se alguém ouvir, alguém pode imaginar a dor que ele está sofrendo. Não é isso? Então, não é preciso que as palavras apreendam o fenômeno dor. Está entendendo? Agora, se você começa a raciocinar na base do Saussure, aqui existe um mundo e aqui existe uma linguagem, né? Você não vai chegar a nada. Quer dizer, a linguagem vai ter que apreender o mundo. Tem até um poeminha do Carlos Drummond, onde ele vê aqui a Terra e em volta tem uma rede linguística cobrindo. Fala, claro que isso não existe, isso é uma bobagem sem mais tamanho. A linguagem só se perfaz na comunicação efetiva. Então, o único limite que a linguagem realmente tem é o limite da capacidade de percepção humana, de concepção humana. Por exemplo, se você diz duas palavras para uma pessoa, o cara chega para a garota e diz, eu te amo. A reação dentro da mente dela é imensamente mais vasta do que o sujeito falou. Quer dizer, o conjunto de imaginações e conjecturas, temores, etc., que isto suscita na hora, é indizível. Ela não conseguiria dizer isso.
né? Também o próprio cara que diz eu te amo, bom, é só isso que ele está sentindo? Não tem uma constelação inteira de expectativas, de temores, de desejos, que em si mesmo é indizível? Se você pegar um sujeito, olha, você descreva aí todo o universo de sentimentos que o seu amor pela fulaninha traz com você. Ele não consegue. Mas se ele diz para ela, eu te amo, então esse conjunto de emoções, sentimentos, expectativas que tem na mente dele, ela entende imediatamente? Não obstante, esse indizível, não pode ser dito, ele existe dentro da mente dessa pessoa. Ou seja, a linguagem não precisa dizer tudo. Ela diz um quase nada. Mas você não está falando para um poste, você não está falando para um macaco, você não está falando para um tatu-bola, você está falando para outro ser humano que tem a capacidade da intuição, a capacidade da razão, igualzinho você. E a capacidade da imaginação, e da expectativa, etc. Então, esta simples frase desencadeia uma reação que vai muito além da frase e que nenhuma das pessoas conseguiria expressar na sua totalidade. Então, os famosos limites da linguagem são uma bobagem. Está entendendo? Sim. Isso é tão absurdo quanto o sujeito dizer, olha, a minha vida sexual é limitada porque eu tenho um pinto só. Exatamente a mesma coisa. Esse negócio do limite da linguagem começou com um sujeito chamado Fritz Maltner, no século XIX, que foi o guru do Wittgenstein. Então, o Wittgenstein começa trabalhando na linha da escola analítica com Bertrand Russell. E a ideia deles era transformar a linguagem numa ciência exata. Eliminar da linguagem todas as ambiguidades possíveis e fazer de tudo um vocabulário científico. A ideia já é idiota. Na primeira, o cara expressou isso, cala a boca, burro, vai para casa. Isso não dá para fazer, se fizer é ruim e vai complicar tudo. E o Wittgenstein, que não era burro, ele era apenas neurótico, mas ele percebeu que isso não ia dar pé. Então ele chega à famosa conclusão desalentadora do fim do Tratado Lógico-Matemático, né, que é onde não se pode falar, deve-se calar. É melhor ficar quieto e entrar em êxtase búdico. Mas, claro, você esperou demais da linguagem, você quis que ela fizesse o impossível, ela não fez e você ficou frustrado. Agora, faz a mesma proposta para mim. Eu quero criar uma linguagem inteiramente exata, toda a linguagem humana seja despida de ambiguidades e seja como um vocabulário científico. Você pode parar, eu não vou entrar, não vou trabalhar nisso nem meia hora, eu vou perder tempo. Esse ponto é que exatamente, eu acho que é o ponto X que nós já concordamos. A linguagem não vai, é uma parte onde não há linguagem. O Wittgenstein achou melhor ficar calado, mas não obstante... Mas não é ficar calado, E isso que eu queria saber. Você não precisa falar tudo, meu Deus do céu, porque você não está falando com seres inanimados, você está falando com pessoas inteligentes. Está guardado dentro do ser humano isso tudo em quê? É química? São Isso é outro problema. Você está explicando a natureza da memória. Daí não sei, esse é outro problema. Então, beleza. Não, isso que eu queria saber, então a gente já começa a cair na memória. Daí. Veja, em tudo, Aristóteles dizia o seguinte: todo conhecimento científico começa com conhecimento pré-científico. E ele não substitui o pré-científico. Ele apenas o torna mais preciso em determinados pontos. Tá certo? Mas o conhecimento pré-científico, espontâneo, ele continua presente o tempo todo. E se você o abolir para trocar para a linguagem científica, você ficou louco. Então, na linguagem corrente, qualquer palavra diz muito mais do que o significado dicionarizado dela. Mas infinitamente mais, porque depende da repercussão que isso tem na mente do ouvinte. Seja um ouvinte real, seja um ouvinte imaginário. Porque, por exemplo, você que escreve um romance, ele está escrevendo para um leitor ideal imaginário. Ele não sabe ainda quem vai ler. Mas ele imagina essa pessoa. E essa conjeturação dele geralmente dá certo, porque as pessoas entendem o livro. Mesmo leitores que ele não esperava que lesse. Portanto, você fala dos limites da linguagem, escuta, é a mesma coisa que o sujeito que está jogando futebol, ele se queixar de que o campo é limitado. Pô, nós só podemos jogar dentro desse campo aqui, por que eu não posso jogar a bola lá no outro quarteirão? É absurdo.
Então, se eu ouvir falar de limite da linguagem, você pode dizer, cala a boca, burro, você não sabe o que está falando. A linguagem não precisa ser ilimitada. Ela não se destina a cobrir o planeta, que nem no poema do Drummond. Ela se destina apenas a compor, vamos dizer, um elo entre duas inteligências vivas. Está entendendo? É claro que o sujeito para quem você fala pode ser mais burro, não tem imaginação, então aí ele não entende nada, isso pode acontecer. Mas normalmente acontece. Então, por exemplo, você pega essa simples expressão, eu te amo, eu digo muito bem. Então agora você me explica o significado dessa expressão. Você acha que se você explicar o significado, você está reproduzindo a reação exata da mocinha que ouviu isso? Não. Mas ela sabe o que isso quer dizer. Está entendendo? Então, a linguagem é apenas um meio de conectar, vamos dizer, você com os elementos da sua intuição e da sua memória e poder provocar no outro uma reação análoga. Isso só é possível porque o outro é uma consciência viva, atual e presente. Então, você querer que a linguagem expresse tudo e reclamar que ela é limitada, o que você está querendo é que ela substitua o ouvinte. Isso não existe, é? Isso é a mesma coisa que o sujeito se achar limitado porque ele não consegue gerar um filho sozinho. Isso que raio, eu não consigo fazer isso sem uma mulher. Então, com coisa, limitação horrível. Mas isso parte do sujeito quer o impossível e daí reclama que não conseguiu. Assim, eu caio entre nós, esse pessoal da análise da linguagem, o Bertrand Russell e inclusive o próprio Wittgenstein, eu odeio essa gente. Porque eles são os maiores enchedores de linguiça que existem. Eles só tratam de problemas que não existem. Por quê? São pessoas imaturas. Pessoas que não têm experiência da vida ou que não sabem raciocinar a partir da sua experiência vital, que é um conhecimento pré-científico. Eu nunca esqueci o conselho de Aristóteles. Primeiro, o conhecimento pré-científico, e daí você vai analisá-lo, e daí você vai tirar alguma coisa. Você não vai impugnar nem superar o conhecimento pré-científico. Você vai torná-lo mais preciso em certos pontos. Agora, se você perguntar assim, mas é possível torná-lo mais preciso em todos os pontos ao mesmo tempo? Então voltamos à proposta da escola analítica. Substituir toda a linguagem por uma linguagem científica uniforme. Eu digo, vamos supor que você conseguisse fazer isso. No dia seguinte acontece uma coisa que não está prevista na sua ciência. Então pronto, toda a sua linguagem científica vem abaixo. Estava perguntando mais pensando na resposta que a psicanálise dá, principalmente de Lacan, em que fala que o significado desliza, porque é lógico que ele topou com esse mesmo problema do socito. Daí ele inverte aquela relação significado-significante e diz que o significado vai deslizando, e é uma maneira dele justificar exatamente essa compreensão. Bom, o significado desliza é uma maneira de você dizer, né, isso, mas esse deslizamento do significado não é ilimitado. Por exemplo, se eu digo para a garota, eu te amo, bom, uma coisa ela entende. Bom, ele não quis dizer que ele vai me estrangular agora mesmo. No mínimo isso ela vai ter que entender, né? Ele não quis dizer que ele me odeia, né? Então, quer dizer que a flexibilidade do significado é um elemento inerente à linguagem, porque a linguagem se desempenha entre seres vivos, não de uma maquininha para outra. Se fosse maquininha, então todos os significados estariam codificados aqui, e o que a maquininha disse, a outra entende exatamente no mesmo sentido. Nós podemos ampliar o significado, tá certo? Até abranger vários planos de realidade. Por exemplo, uma pessoa, quando ela diz eu te amo, ele pode estar se referindo mais ao desejo físico. E para uma outra, pode querer dizer nós vamos nos encontrar na eternidade.
Mas esses significados são análogos. Eles não são diferentes. Uma analogia é uma mistura dosada de semelhança e diferença. Então isso quer dizer que uma mesma frase pode ecoar diferentemente em diferentes ouvidos, tá certo? Mas dentro de uma clave limitada. Quando eu digo limitada, não quer dizer que nós conheçamos já todos os significados possíveis. Não. Tem outros em aberto, mas eles vão ter que ser coerentes com este. E qual é o papel da língua, professor? Das diferentes línguas na expressão. Você disse eu te amo em alemão, em francês, em português, que diferença faz para o ouvinte? Bom, é evidente que faz, porque todo entendimento que o sujeito tem da linguagem depende da cultura que ele absorveu. Então é claro que esta mesma frase pode ter ressonâncias diferentes quando dita em línguas diferentes. Tá certo? Mas essa diferença nunca vai chegar assim, uma a ser o oposto da outra. Não é isso? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é muito comum a pessoa acaba de te conhecer, na hora que ela vai te pedir e falar, I love you. Sim, isso é muito comum. No Brasil, você começar a dizer isso para todo mundo, não dizer que você é viado. Né? Mas aqui, né, as pessoas toda hora, I love you, I'm so proud of you. Quer dizer, você vê, assim, o americano é um povo tremendamente afetuoso, embora tímido. Né? E o brasileiro é um povo muito dado, mas não é afetuoso. Só acho que isso exerce alguma influência na inteligência, por exemplo, um alemão Com... mais inteligente que um... Não, de jeito nenhum. Inclusive, uma coisa que eu tenho verificado é a seguinte: eu estou aqui faz 13 anos e eu leio livros em inglês desde os 12 anos. Né? Então, algo do espírito da gramática inglesa eu já peguei. A gramática inglesa é horrível. É uma das línguas mais absurdas e incoerentes do universo. E por isso mesmo os caras ficam inteligentes, porque para poder falar nessa língua tem que ser muito inteligente. Você tem que desenvolver a habilidade de entender mais do que o outro falou. Não é isso? As palavras significam coisas completamente diferentes. Tem muitas palavras que significam 20. O que é o verbo to get? O verbo to get serve para qualquer coisa. Né? Então, vamos dizer, o significado dele é indizível porque é vasto demais. E, no entanto, as pessoas usam e entendem. Por quê? É pelo contexto. Mas o que é o contexto? É uma situação real. Será que, então, que não faz parte da linguagem. Né? será que então ele não exerce uma influência na inteligência, porém ao contrário, quanto talvez mais genérico, mais forte a pessoa... Mas eu não posso estabelecer isso como regra. Não é isso? Então, se você pegar qual é a língua mais organizada e lógica do mundo, o árabe. Tremendamente organizado, é uma língua quase geométrica. Não. Então, quer dizer que se você pegou ali meia dúzia de princípios, ele já sabe a linguagem inteira. Isso quer dizer que eles vão ser mais inteligentes que os outros? É óbvio que não. Eu sei que inteligente não vira homem-bomba jamais. Não é isso? E o chinês? O chinês é uma língua impossível de aprender, pô. Para começar, você tem que saber 5.000 caracteres de cor. E, não obstante, os chineses são sempre os primeiros da classe em tudo quanto é a universidade que eles vão. Talvez precisamente porque eles sofreram para aprender aquilo. Professora, eu tenho uma curiosidade. Por que o senhor chama a emergência da razão trauma da emergência da razão? Porque isso, vamos dizer, esse é um trauma. Esse é o primeiro trauma que nós sofremos. Ou seja, nós estamos numa situação que nós não compreendemos, sobre a qual não temos nenhum controle. E quando você percebe isso, você fica aterrorizado. Então, foi que as mães perguntam, por que o bebê está chorando? Então, ele está simplesmente com medo. Veja, pensa bem, durante a gestação você está preso dentro de um universo fechado, totalmente protegido, alimentado, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. De repente te soltam no ar. O senhor diz que o medo, então, é um constituinte melhor, porque o Freud fala em prazer e desprazer. Claro, por que ele não pensou no medo? Isso então, é interessante. Olha, o maior psicólogo do século XX foi Joseph Stalin. Quando perguntaram para ele o que move os seres humanos, ele sem pestanejar respondeu, o medo.
Por exemplo, eu li um monte de livros de história de guerra, depoimentos disso, mas um monte. Eu não vi um soldado que no fronte sentisse raiva do adversário. Mas todos sentiam medo. De como é que você vai ter raiva do negro que você nunca viu na sua vida? Porra? Você tem medo de que ele atire em você antes que você atire nele. Isso é óbvio, é? Então, o medo é uma constante no ser humano. E justamente para escapar desse medo é que você precisa desenvolver a razão, para você ter algum controle da situação, controle mínimo. Não? Mas quando você não tem nem esse controle mínimo, você se apega ao símbolo da razão. E esses símbolos da razão, mais dia menos dia, falham. Então, o certo não é nem traumas, porque são traumas sucessivos. Cada vez que o símbolo da razão te decepciona, você está perdido de novo. Né? Então é a mesma coisa que dizer, um bebê recém-nascido ele já tem os problemas de um ser humano adulto. Ele não sabe, mas ele tem. Você imagina, por exemplo, aqui tem um bebê, o pai dele trabalha numa mina de não sei do que, e eles têm um padrão de vida relativamente bom, de repente aquele minério é desvalorizado no mercado, e a companhia fecha, o pai fica desempregado e daí falta comida para o bebê. Né? O bebê está sofrendo o impacto de uma crise internacional. Mas ele não entende. Ele sofre o impacto tanto quanto o pai dele sofre. Só que o pai dele já tem um critério de orientação na coisa. Ele sabe, bom, vou ter que arrumar outro emprego, vou ter que pedir um dinheiro emprestado. Mas o bebê não sabe nada disso. Uma vez eu vi um filme que o crack da bolsa em 29. Os caras iam retirar dinheiro do banco e não tinha mais dinheiro. Então eles ficavam esmurrando a porta do banco. Eu digo, bom, mas e se eles derrubassem a porta do banco e isso botar dinheiro dentro do banco? Claro que não. Então a porta do banco era um símbolo da riqueza que estava lá dentro. Era só um símbolo. Então por que eles estão batendo na porta? O negócio é ir para casa. Eu estou ferrado mesmo, acabou meu dinheiro. Não há nada que eu possa fazer. A ideia de se apegar assim, o que nós podemos fazer? Ora, a maior parte dos problemas humanos nós não podemos fazer nada. Mas se apega por quê? Porque você tem medo de constatar a realidade da sua impotência. E por Freud não ter pensado nisso? Na biologia, fala-se no mecanismo mais básico, que é o de fight or flight. É fuga ou briga. É o mais básico. Santo Tomás de Aquino definiu isso aí. Ele disse, se você percebe que o adversário é mais fraco, você tem raiva. Se você percebe que ele é mais forte, você tem medo. É muito simples. O adversário ou o problema, seja lá o que for. Então, olha, Santo Tomás de Aquino disse, daí, com essa frase ele disse mais do que toda a psicologia do século XX. Ele tocou no problema central. É raiva ou medo? Se você tem raiva, é porque você ainda pode fazer alguma coisa. Mas se você tem medo, a única coisa que você dá para fazer é fugir. Note, meus animais, nesse sentido, eles nascem muito mais equipados do que nós, porque eles sabem do que eles devem ter medo. Exemplo de Santo Tomás de Aquino. Ovelha nunca viu um lobo. A primeira vez que ela vê um, ela sabe que aquilo não presta. Nós não nascemos com esse conhecimento. O animal tem um repertório mais limitado, mas ele o adquire muito mais rapidamente do que nós. Né? Por quanto tempo de treinamento leva um bebê leopardo? 1 ano no máximo. Por de 1 ano ele já sabe tudo. Mas ela já nasce correndo. Já nasce correndo, é. Então a conquista do vocabulário, da linguagem para o recém-nascido que está desamparado nesse meio, de certo modo é até terapêutica. Claro que é. Naquele momento ele pode conversar. O livro do Pedro Laíla Entralgo, La Cura por la Palavra. Pois é, professor, matamos uma Então, estrada aqui hoje. quando você não consegue expressar o que está doendo em você, você está de novo na condição do bebê que está levando porrada e não sabe de onde. Entendeu? Então, às vezes, o simples dizer já curou. Só de você dizer, quer dizer, você adquiriu um certo domínio intelectual da coisa. Mas o fato é o seguinte, não existe um patamar no qual você diz, não, você tem a linguagem ideal. Não, sempre pode acontecer alguma coisa que não fazia parte da sua linguagem, que você não sabe o que é, você vai ter que revirar tudo de novo.
Então, são sucessivas conquistas da linguagem que você faz. Isso nunca para. A razão puxa junto consigo a conquista da expressividade. Sem dúvida, a expressão é a base, vamos dizer, do seu domínio da razão. Se você não souber zero de matemática, você pode ter uma consciência racional altamente desenvolvida. Se você não souber nada de linguagem, acabou. Porque a matemática é um uso especializado da razão para certos aspectos que são matematizáveis. E que nunca são os essenciais. Agora, aconteceu que entre os anos 50 e 70 se introduziu nas escolas o negócio da informática. Então, a partir daí, as matemáticas se tornaram as primadonas do ensino. Então, o garoto não sabe nada, ele não sabe nem dizer ai me dói, mas ele já sabe mexer com o computador, já tem ideia do código binário, ele sabe o que é um pixel, ele sabe programar um computador. Então, isso aí faz um imbecil imediatamente. Por quê? Porque a linguagem não pode ser substituída por esse referencial. Geralmente não sabe amarrar o sapato. Não sabe amarrar o sapato. É. E esse é um dano muito grande, professor, porque me preocupa muito, porque um computador eu só ensino a criança a mexer com ele na idade que eu quiser, mas o controle fino do indicador e do polegar, o senhor não consegue. Isso é que nos... que mostra que foi uma conquista muito grande do ser humano. A conquista da mão humana. Tanto que o senhor vê na pintura o Deus estendendo a mão para o homem. A mão tem um simbolismo muito, muito grande. Né? Então Sim, mas o sujeito pode aprender a manipular um computador sem ele ter mãos. Sim, mas coloca lá um eletrodo no cérebro dele, que ele passa o comando direto. Seria essa uma explicação que estão chegando à conclusão que quanto mais tempo os adolescentes passam com o smartphone, maior a chance deles se suicidarem? É claro. Isso já foi vários estudos provaram. Quer dizer, por que o neguinho se suicida? Porque ele não está entendendo mais nada. Ou seja, a pressão do ambiente o esmagou completamente, ele não está entendendo, ele não sabe o que fazer. Não sabe nem dizer qual é o problema. Daí é melhor meter uma bala na cabeça mesmo. Agora, de fato o domínio da linguagem é o primeiro fator libertador do ser humano. Mas se você substitui a linguagem por matemáticas, você matou o cara. A matemática só pode lidar com os elementos que já são matematizáveis. Agora, a matematização de qualquer coisa é um problema terrível. Por exemplo, quando inventaram essa topologia, bom, com a topologia você pode inventar um modelo matemático para você descrever, por exemplo, uma crise econômica, uma crise política. Tá certo? Só que você dá um trabalho miserável e como é que eu vou fazer a representação topológica dos meus problemas? Então, por exemplo, perdi emprego, minha mulher me largou, meu cachorro morreu, meu carro está quebrado, meu vizinho me roubou. Tudo isso ao mesmo tempo. E ninguém gosta de mim. Agora represente topologicamente isso. Isso quer dizer que, com todo o requinte da topologia, você consegue descrever mal e mal algumas coisinhas. Os economistas chamam de econometria. Então, veja, a representação topológica, ela não descreve uma realidade. Ela só descreve certos aspectos da realidade que são manipuláveis. Nos casos você pode mexer. Então, toda a representação matemática se destina a um uso técnico, não à expressão dos problemas. Está entendendo? Então, por exemplo, o Kurt Lewin foi o primeiro sujeito que conseguiu descrever geometricamente certas situações humanas. Ele inventou um processo lá, fazia uns desenhinhos, umas bolinhas e tal. Com isso ele tornava aquela situação manipulável. Isso quer dizer que esse negócio geométrico dele expressava a verdadeira natureza da situação? Não, expressava só os aspectos manipuláveis. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda.
Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.